Quem vai conversar com a gente hoje é o Dr. Pedro Bagnani, que é médico assistente do nosso departamento, também médico assistente no Centro de Referência à Saúde da Mulher da Mater e doutor pelo nosso departamento. Pedro vai falar com a gente sobre o tratamento das lesões obstétricas de esfíncter anal, né, o WASES, né, que é um programa bastante interessante. Pedro, se você quiser compartilhar sua tela. Tá, todo mundo está conseguindo enxergar aí? Está entrando. Tá entrando. Vou só abrir a apresentação. Agora. Isso. Não abriu. Não tá entrando? Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Peraí. Se você sair... Está entrando fechado, acho que eu tenho que sair e entrar de novo. Acho que Ô, Pedro, você está compartilhando uma janela ou uma tela inteira? Então vou compartilhar como janela, que acho que ele entra melhor, não é? Eu ia falar o contrário, você entrou como tela inteira. O meu só consigo modo de apresentação com tela inteira. Tela inteira é melhor. Então vamos lá. Tela inteira. Isso. Eu acho que não vai abrir, não. Agora você precisa só abrir o PowerPoint. Está aberto. Isso, agora entrou, põe no modo de apresentação. Isso, e ocultar essa coisa aí. Perfeito. Isso. Aí, sai. Isso. Aí, pronto. Perfeito. Estão conseguindo ver? Tá perfeito. Bom, gente, inicialmente agradecer ao Júlio, ao Melo, a lembrança da gente para falar sobre o WASES, que é uma coisa que nós gostamos muito de falar, de apresentar para os residentes, né? O WASES trata das lesões perineais de terceiro e quarto grau. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico e a técnica de correção. Não tem nenhum conflito de interesse com os assuntos que vão ser abordados. E a padronização, chamado com esse termo, inclusive de OASIS, apareceu em 2002 com Abdul Sultan e René Takar, que são dois pesquisadores, o Sultan é da Inglaterra, e eles que classificaram de uma maneira mais padronizada as lesões de esfíncter anal e também a técnica para a correção dessas lesões. Tá? Isso de 2002 para cá, porque até então cada um fazia uma técnica diferente. A classificação, quando a gente tem uma lesão de pele, de períneo, ou de mucosa vaginal, com subcutâneo ou submucosa, a gente chama de primeiro grau. Segundo grau, quando atinge os músculos do períneo. Então, quando você tem um parto, então uma lesão, e que você tem até lesões dos músculos mais profundos do períneo, a gente considera como segundo grau. Terceiro grau, quando atinge o esfíncter anal. Existe uma subdivisão que, quando você tem o terceiro grau, 3A, seria uma lesão menor que 50% do esfíncter externo, uma lesão maior que 50% do esfíncter externo, porém, com a permanência íntegra do esfíncter interno, a gente chama de 3B, e 3C, uma lesão do esfíncter interno. E o quarto grau, quando existe abertura da mucosa retal, ou seja, uma comunicação completa entre vagina e ânus. Então, aí nós temos primeiro grau, uma lesão de pele, subcutâneo, mucosa, submucosa. Segundo grau, lesões de esfíncter, de musculatura do períneo, como o transverso superficial, bulbo esponjoso. E no terceiro grau, quando a gente já tem uma lesão, mesmo que parcial, do esfíncter anal. Tá? E quarto grau, quando há uma exposição da luz retal, ou da luz do ânus. É considerada OASIS apenas as lacerações de terceiro e quarto grau, ou seja, lesões do esfíncter anal. Tá?
Terceiro, segundo, primeiro grau, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando em oasis e lesões de primeiro e segundo grau. Isso não é correto. É somente terceiro e quarto grau, que é quando atinge realmente o esfíncter anal. A incidência no mundo gira de 0,6% a 11%, sendo que o recomendado, mais ou menos universal, seria em torno de 1%. Para falarmos de correção, nós temos que primeiro conversar sobre a anatomia, sobre as lesões, sobre como são essas estruturas do esfíncter anal, para a gente poder ter uma ideia do que corrigir na hora de uma lesão. Então, nós temos aqui o esfíncter externo, que ele é composto por três partes. Uma parte profunda, uma porção profunda, que é uma continuidade do músculo pulmo-retal. Tá? Ele se confunde com as fibras do músculo pulmo-retal, do diafragma perineal. A parte superficial e uma parte subcutânea, praticamente abaixo da pele. Do lado do esfíncter interno, é uma musculatura que atinge apenas 2/3 do canal anal, e ela vem, geralmente, ela se confunde com o músculo longitudinal do reto e com o músculo circular também anal. Se nós visualizarmos pela parte perineal, a parte mais superficial, abaixo do subcutâneo, nós temos a porção superficial e subcutânea do esfíncter externo, presa na sua porção anterior pelo centro tentíneo do períneo, e que tem músculo transverso superficial e bulbo esponjoso, também completando esse centro tendíneo, e na parte posterior pelo ligamento ânico-coxígeo. Indo um pouquinho mais a fundo, nós vamos ter o músculo levantador do ânus, né, com as suas três porções, o bulbo retal, ilho-coxígeo e o ilho-coxígeo, e aqui a porção bulbo retal se confundindo com o esfíncter externo anal. Aí nós temos um parto. Nós temos aqui três partes para ser visualizadas. Primeiro, o músculo transverso superficial do períneo sendo lesado. Esse músculo, junto com o bulbo esponjoso, ele caracteriza a sua lesão, a lesão de segundo grau, tá? Uma lesão perineal de segundo grau, quando você tem lesões que comprometem a musculatura com o músculo transverso superficial do períneo e o músculo bulbo esponjoso. Quando essa lesão se prolonga e atinge a porção superficial do esfíncter externo, nós vamos ter as lesões de terceiro e quarto grau, dependendo se for expor a luz retal. E como é que você vai avaliar esse períneo? Primeiro, você, vendo uma lesão perineal, você deve pedir um consentimento verbal da paciente para examinar esse períneo, orientar a paciente a respeito da lesão, o que aconteceu nessa lesão, e que você precisa ter uma melhor visualização dos danos ali ocorridos. Fazer uma analgesia adequada. Essa região é extremamente dolorosa. Então, não basta achar que ali fazer um toque retal, fazer uma inspeção mais detalhada, a paciente não vai sentir. Tem que ter uma analgesia adequada, uma sedação, uma peridural, nem que seja pelo menos um bloqueio local. Uma boa iluminação, uma exposição adequada, colocar a paciente em posição ginecológica e olhar com calma. E oferecer muito enfaticamente o toque retal, porque ele é imprescindível. Tá? Isso tudo nos mostra o quê? Um ambiente de centro cirúrgico. Então, sempre que possível, levar para o centro cirúrgico. O parto foi na enfermaria, no pré-parto, leva para o centro cirúrgico, coloque a paciente em posição e examine corretamente. E sempre tenha em mente isso. Se uma lesão perineal for identificada após o parto, a avaliação sistemática deve ser sempre realizada. E sempre, se possível, incluir o toque retal. Sempre. A correção
dessa lesão no momento do parto vai levar a longo prazo um prognóstico muito melhor do que deixarmos para ver depois e corrigir um segundo plano com uma cirurgia, por exemplo, de Lawson Tate. Esse esquema que nós estamos mostrando para vocês aqui, essa conduta, a gente usa um ânus de porco para fazer um treinamento com nossos residentes. Esse ano que passou e o atual nós não fizemos pela pandemia, mas é um ânus de porco, a gente produz uma lesão, e aí vocês estão vendo, a gente pegar primeiro o esfíncter externo ali, os do esfíncter interno e a mucosa retal. Essa dissecção que vocês vão ver aí é a dissecção que deve ser feita durante da paciente frente a uma lesão de terceiro ou quarto grau. Tá? Deve ser dissecado, o esfíncter deve ser individualizado corretamente, para que você tenha uma boa recuperação e um prognóstico muito melhor da lesão. Tá? Então, aí nós temos a mucosa retal, na outra mão o esfíncter interno e o esfíncter externo. Vamos mostrar depois como você deve corrigir. É claro que aí o esfíncter externo sendo dissecado, ali o esfíncter externo lá, o interno aqui. E aí a mucosa retal abaixo. É claro que nem sempre se consegue individualizar dessa maneira, mas sempre que possível tentar individualizar ao máximo as estruturas. O esfíncter interno, que nós estamos secando agora aí, é o mais difícil de se separar durante um parto, devido ao sangramento e ele ser muito, muito delgado. Então, muitas vezes ele é suturado junto com a mucosa retal. As suturas da mucosa retal, agora nós vamos fazer, devem ser feitas em pontos simples e com fio monofilamentar. Pode, de preferência, inabsorvível ou de longa absorção. Então, seria um caprofil, um nylon ou até um PDS. Nós não usamos o PDS devido ao preço. Aí, o que a gente está usando e que a gente usa de rotina é o caprofil. Caprofil, 3 elos, 4 elos é mais que suficiente. Não há necessidade de fios muito finos, nada mais delicado. Quando não é possível, o Vicryl também pode resolver, mas ele é muito filamentar e não é muito bem recomendado. Então, tá aí, vocês estão vendo a mucosa retal suturada com pontos separados. O esfíncter interno, que aí vocês estão vendo, ele, por ser delgado e ser muito delicado, sempre que possível, suturar em um. Pode ser usado Vicryl, PDS, até mesmo caprofil, sem problema nenhum. Tá? Qualquer fio de longa absorção. Aí, ponto em um, fechando o esfíncter interno. Muitas vezes é difícil de visualização e acaba sendo suturado junto com a mucosa retal. Não há problema. O maior responsável pela contenção fecal está no externo. O externo vai ter um cuidado maior na sutura dele. Então, vejam aí a sutura da mucosa retal, depois o esfíncter interno, e agora nós vamos fazer o esfíncter externo. O recomendado, nesses casos, é fazer um ponto em overlap. Para os mais antigos, como eu, o ponto em jaquetão. Então, a gente passa lá no fundo do pedículo secado e depois aqui no início, de tal maneira que essa ponta vai ser levada abaixo do músculo do outro retalho. Não há necessidade de decorar perto, longe, longe, perto. É só raciocinar o que você pretende. A ideia é que se faça uma jaqueta realmente. Veja como vai ficando. Ele vai ali embaixo,
Aí agora a gente pega aqui na beiradinha. Isso é muito factível. O risco de retenção, do paciente não conseguir evacuar depois é muito pequeno. Veja como ficou agora aí. Ficou a parte de lá, e aí vamos jogar essa parte sobre o músculo, sobre o outro retalho. Pronto. Está feito o jaquetão, ou overlap, como os mais novos preferem. Essa correção nós temos feito rotineiramente com os residentes da máquina, inclusive com contratados. Aí está feito. E dá para ver bem nas lesões, dá para ver bem as estruturas, mesmo que fica uma correção perfeita e não fica estenosado o canal retal. Essa técnica foi a técnica descrita por Abdul Sultan e René Takar, lá em 2002. Então, aqui nós temos a técnica de overlap, e quando não é possível, muitas vezes nós temos desgarçamento, perda de substância, uma tensão muscular muito grande, pode ser feita a técnica end-to-end, com pontos em U, aproximando somente as bordas. O resultado não é tão bom, existe uma alta taxa de deiscência no end-to-end, mas quando não há outra opção, pode ser feito. Nosso pós-operatório, ele basicamente é igual à descrita lá para o Abdul Sultan. Tem algumas variações pequenas, mas basicamente orientar muito bem a paciente. Esse é o ponto principal que nós temos. Você deve falar com a paciente, explicar o que aconteceu e orientar muito bem que ela vai ter alguma dificuldade no início, que ela tem que depois fazer fisioterapia e assim por diante. O uso de antibiótico profilático, a gente começa no intraoperatório e mantém por pelo menos 7 dias. Pode ser usado cefalosporina de segunda geração, clindamicina. Não há necessidade de maiores antibióticos, de metronidazol, a não ser que tenha havido uma contaminação muito grande. Então, normalmente, isso é mais que suficiente. Laxantes, essa é uma modificação em relação ao que se fazia antigamente. Antigamente, a gente tentava usar dietas constipantes para evitar que houvesse contaminação no sítio cirúrgico. Mas parece que quando se usa laxante, o esforço é menor e com isso o risco de deiscência também é menor. Nós preferimos lactulose, mas pode ser qualquer outro laxante. Compressas de gelo, porque demacia muito, é uma manipulação muito grande. Sempre que possível, a gente faz compressas de gelo 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia. Analgésico de horário. Essa região é extremamente inervada, extremamente dolorosa. Então, a dor pode ser uma das causas da paciente não conseguir evacuar depois. Nós tivemos um caso na Mater agora, nesse mês ainda, que a paciente voltou, não conseguia evacuar de jeito nenhum, foi só internar, fazer uma analgesia adequada, que ela voltou a evacuar normalmente. Então, a dor é um fator muito importante nesses casos. Tirar a pressão do períneo, a gente pede para o paciente, ou se ela puder comprar aquelas boiazinhas que se usam em cirurgias de hemorroida, ou colocar 2 toalhas enroladas, uma em cada nádega, quando for sentar, de tal maneira que o períneo fique elevado e não encoste na cadeira. Alta após estabelecimento intestinal, a gente pede para que não dê alta antes da paciente evacuar, para evitar esses problemas depois ao chegar, um fecaloma, por exemplo, e reavaliação em 6 a 8 semanas após o parto,
e encaminhamento à fisioterapia. Isso é importantíssimo. Nós temos como sequela a curto e longo prazo incontinência fecal em algum grau, até 50% dos casos, mesmo corrigido corretamente. Essa incontinência, na grande maioria das vezes, fica bem restrita, geralmente a fezes líquidas ou a gases, tá? Mas 50% dos casos referem que continuam com algum grau de incontinência fecal. Incontinência urinária, pelo trauma geral, né? A teoria integral diz que mesmo lesões de parte posterior do períneo levam à incontinência urinária, principalmente do tipo incontinência de urgência, fístulas retrovaginais, dor perineal e dispareunia. Todas essas complicações podem ser a curto e longo prazo. E quando não é corrigido no momento da cirurgia, nós vamos ter as lesões tardias, cujo tratamento é parecido com esse, mas os resultados são bem piores, são bem mais complicada a cirurgia e bem pior em relação ao aquele caso que é corrigido no momento da lesão. Aí a grande pergunta que nos aparece: e a episiotomia? Ela pode evitar tudo isso? Existem vários trabalhos na literatura, uma grande quantidade de trabalhos, guias, guidelines, consensos, porém nenhum de boa qualidade. Todas as revisões sistemáticas são unânimes em dizer que a grande quantidade de trabalhos não permite uma análise detalhada, porque existe uma variedade muito grande de classificação, uma variedade muito grande de condutas e de segmentos. O follow-up são curtos, muitas vezes. Então, o que nós temos assim de mais interessante é esse trabalho, uma revisão feita por Abdo Sultan e René Takar também, né? Que ele observou principalmente a episiotomia, ele fez uma comparação das episiotomias durante o parto operatório. E essa pesquisa também, uma revisão sistemática de 2017, em que foi comparada a episiotomia restritiva, que é aquela que você faz com uma certa indicação, você tem que ter uma indicação, e a rotineira, como nós fazíamos tempos atrás. O que se constatou nesse trabalho, nessa revisão, que é uma das mais amplas, é que quando a episiotomia é restritiva, nós temos menor trauma perineal posterior, menos febre, claro, consequentemente, menos suturas. Não existe uma diferença na dor pós-parto e nem na incidência de parto, de trauma severo, tanto perineal quanto vaginal. E existe uma maior incidência de trauma perineal anterior, quando a episiotomia é restritiva do que a rotineira. Somente nesse caso, a restritiva passa a ser melhor. A episiotomia lateral também foi pesquisada nesses casos e viram que já se sabia que ela é bem melhor que a mediana. E o parto vaginal operatório, nessa revisão, ele é uma das indicações da episiotomia. Mas a OMS ainda fala que não existem trabalhos suficientes, que não está bem estabelecido essa indicação. Então, o que a gente tem que levar para nós de mensagem para casa disso tudo? Uma lesão isolada da mucosa retal, com esfíncter íntegro, então uma perfuração, uma comunicação entre o reto e a vagina acima do esfíncter anal, não entra nessa classificação OMS. Simplesmente uma comunicação que deve ser tratada como se fosse uma fístula reto-vaginal. Se houver dúvida quanto à classificação, sempre escolher o maior graduação, para evitar a subnotificação, que é o grande problema que nós temos no Brasil, principalmente em termos de pesquisa.
as pesquisas brasileiras são muito ruins sobre episiotomia. Toda paciente com trauma perineal, até prova em contrário, ela tem uma laceração obstétrica de esfíncter anal. Então, toda vez que você vê uma lesão perineal um pouco maior monta, tem que levar para o seu cirúrgico ou levar para um local em que você tenha a condição de ter uma exposição adequada, examinar e fazer toque retal. Isso é importantíssimo. Até prova em contrário, a incidência de lesões de esfíncter anal que passam subnotificadas, que passam desapercebidas, que vão ser notadas somente meses depois, é extremamente alta, principalmente aqui no Brasil. E se o trauma obstétrico é identificado, a investigação completa tem que ser realizada, incluindo o toque retal. Então, você tem que ser incisivo com a paciente, ela tem que dar autorização, mas você tem que convencê-la de que isso é importante. E fazer ressonância, fazer tomografia, ultrassom? Não há indicação de você fazer qualquer desses exames mais sofisticados. Esses exames são importantes, principalmente o ultrassom transretal e o transperineal, mas em casos complexos ou casos tardios, que você tem dúvida sobre o grau de lesão que você vai encontrar. No momento do parto, na hora do parto, o exame clínico e obstétrico e retal é o mais importante. O tratamento no momento da lesão tem o melhor resultado que o tratamento tardio. Não esqueçam disso. Sempre que possível, tratar no momento da lesão. E sempre que possível, dissecar o mais corretamente esse músculo, identificar essa musculatura, não ter medo de procurar isso. O melhor método diagnóstico no momento do parto é o exame clínico e o toque retal. Aqui está certo. Não há necessidade de outros exames mais sofisticados. Sempre reforçar a analgesia após a correção de oasis, para evitar que tenha uma retenção fecal por dor, pela dor ou pelo medo de evacuar. E, principalmente, informar detalhadamente a paciente sobre o pós-operatório e o prognóstico, que ela vai ficar, que ela pode ficar com alguma perda, algum grau de perda, algum grau de incontinência e que ela vai precisar fazer fisioterapia depois, que isso é importantíssimo. Obrigado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Excelente, Pedro. Obrigado pela revisão do tema. É um tema bastante controverso.